Então, voltando, vou apagar aqui, ok? Já passei o trabalho de casa, já passei o livro, vou deixar tudo separado. Vamos lá. Subjetiva. Bom, deixa eu apagar tudo. Eu disse inicialmente que as substantivas, elas exercem valor de substantivo. Tá? Mas como assim? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Quero a sua. Antes de a gente trabalhar as subjetivas, tá? Que eu vou abrir só para explicar a questão de como ela exerce função de substantivo. Então, deixa eu ver, é assim mesmo. Quero a sua presença. Então, vamos lá. Quero. Quem quer, quer alguma coisa, tá? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. A sua presença é o meu objeto direto. Se eu falasse núcleo do objeto direto, seria a palavra mais importante dentro do meu objeto direto. Seria o quê? Presença. Presença seria, vou botar núcleo, só para vocês saberem, núcleo do OD, tá? Que é o objeto direto. Tá, mas qual é a classe gramatical de presença? É substantivo. Então, calma aí, vamos chegar lá. A oração subordinada substantiva é aquela que exerce função, que tem valor de um substantivo. Observem a estrutura aqui. Quero a sua presença. Agora, veja, eu vou colocar embaixo o seguinte. Quero que você esteja. Botei de outra cor para não tentar juntar. Quero que você esteja presente. Deixa eu ver se a frase é essa mesmo. Quero que você esteja presente. É isso mesmo. Então vamos lá. A primeira frase eu digo o seguinte: quero a sua presença. Na segunda eu digo: quero que você esteja presente. Então vejam só. Quero a sua presença, quem quer alguma coisa, tem uma estrutura de verbo transitivo direto, e aqui no objeto direto, o meu núcleo, tá a classe gramatical que eu tenho do núcleo de presença é substantivo, beleza? Agora, aqui eu tenho uma estrutura com o verbo que? Com o período que? Simples, porque eu tenho um verbo só. Aqui o que eu fiz? Quero que você esteja presente. O que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo, quero, e eu tenho esteja, que é um outro verbo. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, então eu já não tenho mais um período simples, ou ainda oração absoluta. Eu tenho um período composto. Composto porque eu tenho duas, porque o período composto é formado por duas ou mais orações. Aqui eu tenho quantas orações? Duas, porque eu tenho dois verbos. A minha primeira oração é quero. A minha primeira, vou botar aqui a primeira oração, ok? Minha primeira oração é quero. A minha segunda é que você esteja presente. Olha o meu verbo aqui. Então, essa aqui é a minha segunda oração. Tranquilo até aqui? Foi. Então, vamos lá. Quem quer alguma coisa. Eu quero. Vou botar assim, ó. Isso. Eu disse para vocês o seguinte, que as orações subordinadas substantivas vêm introduzidas, ou seja, elas vêm iniciadas por quem? Por uma conjunção integrante. O que foi que eu fiz aqui? Por que ela exerce função no substantivo? Aqui eu encontrei substantivo no meu período simples. Aqui eu disse a mesma coisa, a minha informação é a mesma. Só que qual é a diferença? Que aqui eu tenho um período simples e aqui eu transformei esse período em um período composto, tá? Mas a informação é a mesma. Quero a sua presença. Quero que você esteja presente. Então, o ato de estar presente está relembrando quem?
a presença, que é um substantivo. Então, a oração subordinada substantiva é aquela que tem um valor de substantivo. E o substantivo a gente consegue analisar, perceber o que? No período simples, tranquilo? Isso foi só para justificar o título para vocês. Subordinada porque tem uma relação de dependência, tá? E substantiva porque tem um valor de substantivo, ok? Deixa eu apagar aqui. Vou mostrar pra você, eu vou falando com calma pra vocês da folhinha, tá? Eu comecei a falar da subjetiva e peço desculpas por ter parado, mas é que eu queria dar um exemplo e começar aí na folhinha de vocês também. Só um segundinho. Não. Na folhinha de vocês até começa com a subjetiva, mas eu queria mostrar pra vocês um exemplo de valor substantivo, para que vocês conseguissem enxergar. Bom, dando continuidade, eu disse para vocês o seguinte, que a substantiva, o que acontece? Ela vem introduzida por uma conjunção integrante. Conjunção integrante, e eu falei pra vocês que nós temos duas, o que e o se. O que é mais comum de ser utilizado, o se também é, mas não com a mesma frequência do que, ok? Bom, e aí eu coloquei aqueles dois exemplos para você conseguir visualizar a ocorrência do período simples, com substantivo evidente, e a transposição daquele período simples, a transformação de um período simples em um período composto, ok? Então, agora sim nós vamos entrar na parte das subjetivas, tá? Que é aquelas que exercem papel de sujeito. Só que eu preciso que vocês saibam o seguinte, que a oração subordinada substantiva, ela vem introduzida por uma coisa chamada conjunção integrante. Quais são as que nós temos? Que e se, ok? É isso que eu preciso que vocês saibam. Que e se, conjunção integrante, são aquelas que iniciam as nossas subordinadas substantivas, ok? Bom, agora eu vou apagar aqui pra gente conseguir começar a trabalhar com os tipos de substantivas, ok? Vamos lá. Eu até coloquei, deixa eu até pegar esse livrinho aqui que tá interessante. Separei alguns exemplos nos livros, mas também a folhinha de vocês. Vamos lá. Deixa eu só deixar tudo separadinho que fica melhor. Seguinte, nós temos aí a subjetiva. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai exercer um papel de sujeito da minha oração, tá? Então vejam só, o primeiro exemplo que eu dou é o seguinte, eu botei assim, ó, só pra eu ler o que tá na folhinha. A oração subordinada substantiva tem valor de substantivo e vem introduzida geralmente por conjunção integrante, tá? Por exemplo, suponho que você foi à biblioteca hoje. Quando eu falo suponho, eu tenho uma oração, que você foi à biblioteca hoje, eu tenho uma segunda oração. Então eu tenho um período composto. Só que se eu chego e falo assim, suponho, isso nos passa uma informação completa? Não. Na verdade, a minha estrutura, tá faltando o que aí? O meu complemento. Então vejam, dentro da minha estrutura suponho, do meu verbo suponho, falta o quê? A minha segunda parte, que é o quê? Um complemento, né, a essa primeira informação. Por isso uma relação de oração subordinada, tá? Porque existe essa relação de dependência. A minha oração, conhecida como principal, e eu vou demonstrar aqui, ela apresenta uma informação incompleta. Ela precisa de algo, de uma segunda informação, e essa segunda informação é completada por uma oração subordinada, ok? Bom, mas vamos lá. De acordo com a função que exerce no período, a oração subordinada substantiva pode ser subjetiva, quando exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração principal. Então vamos lá. O primeiro exemplo
é fundamental. Vamos ao exemplo. Que você compareça a reunião. E em cima, na folhinha de vocês, eu não li não, tá? Não coloquei aqui, mas tem um exemplo que é fundamental o seu comparecimento à reunião. Aí eu tô falando de um período simples, tá? Mas aqui eu tô trabalhando já com composto, já fui direto no exemplo, tá? Vamos lá. É fundamental que você compareça à reunião. Então, o primeiro passo é o quê? Analisar se é um período simples ou composto. Eu tenho um verbo e eu tenho um outro. Então, vejam só, eu tenho dois verbos, então eu tenho um período composto. Agora, é fundamental, é a minha primeira parte, tá? Que você compareça à reunião é a minha segunda parte. Então, vejam, é fundamental, é conhecido como a minha oração principal. Vejam que ela não, na minha oração principal, eu não tenho conjunção integrante. A conjunção integrante, ela vem na minha oração subordinada. Tranquilo, gente? Espero que esteja fluindo aos poucos. Mas vamos lá. Então, a oração principal, tá? É aquela que tem a informação mais importante. Só que essa informação mais importante, ou seja, o conteúdo aqui eu tenho um verbo, tá? E aí tá aqui baseado dentro da minha oração principal, porque na verdade ela não apresenta a conjunção integrante, então a minha informação principal, minha oração principal tá aqui dentro, tá? Só que o que eu preciso? Preciso de alguma coisa a mais. É fundamental que você compareça à reunião. Opa, isso aqui é complemento? Não. Veja só, é fundamental que você compareça à reunião. Que você compareça à reunião é fundamental. Então, o que eu fiz? Eu inverti a ordem, né? E aí você pode olhar e falar assim, nossa, é fundamental isso. Só que fundamental não é verbo não, tá? É nome. Só que veja, eu tenho um nome, eu tenho um verbo de ligação, e fundamental é o quê? O meu predicativo. Tá faltando quem na minha estrutura? Sujeito. Porque a estrutura é sujeito, verbo, complemento. SVC. Sujeito, verbo, complemento. Eu tenho verbo sim ou não? Sim. Que tipo de verbo? Ligação. Fundamental é o quê? Nome, predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ligação. Então, predicativo do sujeito. O que tá faltando? Se eu tenho um verbo e tenho um complemento, o que tá faltando na minha estrutura? O meu sujeito. Ok? Então, é fundamental que você compareça à reunião. Então, qual é o meu sujeito aqui? Que você compareça à reunião. Tudo isso é o meu sujeito. Então, eu tenho uma oração subordinada. Porque olha aqui, ó, presença da conjunção integrante, então ela é minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que oração subordinada, substantiva, subjetiva? Subordinada porque ela tem uma relação de dependência, a oração principal, ela contém uma informação, mas ela precisa de uma outra, tá? Ela, na verdade, aqui, dentro da minha estrutura tá faltando o meu sujeito, e na verdade o que falta aqui tá contido aqui, na minha segunda parte, ok? Então aqui, oração subordinada, tá? A conjunção integrante aqui, substantiva, subjetiva porque ela exerce papel de sujeito. Muitas vezes a subjetiva ela é mais complicada de você conseguir identificar. Você fica, nossa, será que isso é sujeito ou é um complemento? Enfim. Mas olha só, aqui eu tenho um verbo e tenho um predicativo, ok? Deixa eu até ver, aqui eu não coloquei não, tá? Mas veja, eu coloquei um verbo de ligação, coloquei um predicativo, isso aqui automaticamente vai ser o meu sujeito. Caramba, professora, mas isso ficou difícil de conseguir identificar.